É... Bom, pessoal, prometi a vocês que eu voltaria ainda hoje, né? Estamos aqui de pé ainda. Bom, dando continuidade e finalizando finalmente o conteúdo aqui de efeito Doppler e interferência de ondas, venho aqui finalizar o assunto com, né, a interferência, falar, né, a respeito da interferência de ondas, tá? Então, vamos entender primeiro o que é que significa interferência de ondas para a física, tá? Interferência de ondas, né, costumeiramente a gente pensa que é uma coisa atrapalhar a outra, né? Um exemplo muito clássico, né, que a gente pode pensar assim é, por exemplo, um jogo de futebol, né? Você tem um atacante ali que está é, seguindo, né, ali com a bola em direção ao gol do time adversário e ele é interceptado, né, por um zagueiro do time rival, né? Ou seja, ele sofreu uma interferência, né? Ele teve uma influência ali, né, na sua capacidade de realizar seu movimento ali e conseguir chegar no gol, né? Então ele foi interceptado pelo zagueiro, ele acabou tendo uma influência, né, pela a existência do zagueiro, né? Digamos assim, o zagueiro influenciou no seu comportamento, né, no seu movimento. Não é a mesma ideia que a gente leva aqui quando a gente está falando de ondas. Por quê? Porque, cara, as ondas elas possuem um comportamento muito característico, né, que é muito das ondas em si, que é que basicamente o comportamento de uma não influencia na outra. Tá? Como eu deixei ilustrado aqui no quadro, vou explicar melhor, tá? O desenho bem simplório, né, por sinal. Enfim, começa, né, nesse assunto dando um nome a esse princípio, tá? Esse princípio, né, por que é um princípio? Porque é um comportamento que nunca foi observado o contrário, tá? Sempre isso aconteceu, de uma onda estar aqui caminhando e ela está se encontrando com a outra, né? Ou seja, irá ocorrer uma interferência, né? Uma vai interagir, vai acabar atrapalhando o comportamento da outra, só que não. Por quê, né? Por que que esse princípio ele ocorre dessa maneira? Né? Porque se a gente observar aqui pelas figuras, né, que eu tentei deixar aqui o mais simples possível para a gente conseguir entender. Veja que eu tenho, imagine que isso aqui seja uma corda, tá? Nas três figuras, isso aqui é uma corda qualquer. E você observa que tem uma onda, né, se propagando nessa direção da corda e outra onda se propagando na direção contrária. E veja, né, que elas vão ter aqui uma determinada amplitude, uma determinada frequência angular, enfim, a gente está interessado nisso. Veja, né, que elas vão se interceptar, né, elas vão se combinar, digamos assim, e acaba tendo, aqui era para ser um pouco maior, tá? Essa onda resultante aqui. Ela vai acabar sendo um pouco maior do que quando comparado com as duas anteriores e alguns instantes depois elas permanecem com o seu comportamento original, ou seja, pouco importa a existência da outra onda, entendeu? Ela vem aqui com o seu comportamento, quando ela se encontra com essa daqui, elas se combinam, né, formam uma onda resultante maior do que elas duas anteriores e depois elas voltam a ter o seu comportamento inalterado, cara. É como se a existência da outra onda é, não fizesse diferença para elas, né? Então ela vem aqui com o seu comportamento, ela vem aqui, né, andando, caminhando pela corda, passa pela outra, se combina, mas no instantâneo seguinte, né, elas diferem, né? Aí elas vão para direções opostas, mas elas voltam a ter o seu formato anterior, cara. Isso é muito doido, né? É muito louco isso. Porque você não é o que se espera, né? Você espera que, poxa, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer, né? Elas vão aqui, vão caminhar, poxa, não vai dar uma onda maior, uma onda menor. De fato, né, elas resultam em uma determinada onda resultante, mas logo após se desfaz e elas seguem o comportamento seguinte, né? Você pode ver aqui na figura 1.1, 1.2.3, certo? E na 2.1 do 2.2, e eu esqueci de colocar, a 2. É tanto lápis aqui na minha mão que eu estou com dificuldade. 2.3. Veja que também o comportamento contrário também se é observado, né? Dessa vez você tem uma onda, né, se propagando aqui no
sentido contrário aqui do eixo Y, né? No sentido negativo do eixo Y, estou aqui no sentido positivo. Elas se combinam, formam ondas com amplitude um pouco menor, mas logo após elas permanecem com o seu mesmo comportamento pela corda, certo? Então, o nome que a gente dá para esse fenômeno observado é de princípio da superposição, tá? Que é, novamente, né, reforçando, é quando você tem duas ondas que vão se encontrar, vão se interceptar, se combinam para formar uma onda maior, uma onda menor, seja lá como for, dependendo de como sejam as ondas individuais, e logo após elas seguem a vida delas, né, da maneira a qual elas eram anteriormente. Então, assim, um comportamento da uma não influencia o da outra. Então, essa ideia de interferência para nós aqui nosso interesse aqui na física, nessa situação, não é no sentido do zagueiro com o atacante no jogo de futebol, né? Que é um influenciando diretamente o comportamento do outro. Interferência aqui pra gente tem um significado diferente. Tem um significado de combinação. Elas vão se combinar. Eu vou ter uma onda aqui e outra onda aqui, que quando elas chegarem no momento de se encontrarem, elas vão se combinar. Ou vão formar uma onda maior, ou vão formar uma onda menorzinha, né? Poderia ser para baixo também, né? Dependendo. Ou nada, elas poderiam se anular, certo? Então, isso aqui são ondas, né, progressivas que se propagam em sentidos opostos, né? Podem ser em sentidos iguais também, não tem problema nenhum, tá? É um tipo de interferência também. O fator importante para a gente aqui é que essas ondas se combinem, certo? Então, para a gente tentar determinar que alguma expressão matemática que consiga descrever, né, o comportamento dessas ondas através da interferência, eu puxei aqui, certo? Eu não sei se está dando para ver aí no vídeo. Acho que dá. Que tá. A equação geral das ondas, certo? Aqui eu descrevi uma onda qualquer, né? Ela depende dos variáveis, né? A posição, o deslocamento dela no eixo x, o instante de tempo t, né? Aqui é a amplitude, vezes essa função seno. E a segunda onda aqui, que apenas se difere da outra pela constante de fase φ, tá? Então, o que é que significa? Que essas duas ondas, embora extremamente parecidas, elas estão defasadas por φ, né? Φ defasadas, né? No caso a gente fala assim. Então, o que é que a gente começa trabalhando nesses conceitos? Da seguinte maneira, eu vou apagar essas figuras aqui, só para a gente testar algumas coisas inicialmente, tá certo? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui rapidinho, que eu acho que já deu pra gente entender um pouco a ideia aqui pelas figuras, né? O que é que a gente vai fazer. Veja só, cara. A ideia aqui pra gente é uma combinação, certo? Ou seja, o que é que significa? Que eu vou pegar cada uma dessas ondas, né? Seja lá como for o comportamento delas, uma tem uma amplitude maior, outra tem uma amplitude menor, elas estão completamente defasadas, né? Exatamente pelo mesmo ângulo, ou então elas não estão, ou então elas estão em fase, né? Elas possuem o mesmo ângulo, enfim, né? Um ângulo simétrico ou exatamente o mesmo ângulo de fase. A ideia de combinação para a gente é encontrar uma onda resultante y que vai ser dado pela soma dessas duas ondas, certo? Então, eu estou pegando essa onda, somando com essa outra onda e encontrando uma onda resultante, certo? É essa a ideia que a gente vai utilizar aqui. Enfim, para facilitar a nossa vida, o que é que vai acontecer? Eu vou considerar duas ondas, tá? Isso não é regra, tá? Isso pode diferenciar assim, não tem problema nenhum. A gente faz isso assim só para caráter de simplificação mesmo, né? Só para a gente começar a entender um pouco do problema. Eu vou considerar aqui duas ondas que possuem o mesmo ar, certo? Ou seja, elas possuem a mesma amplitude, elas possuem o mesmo comprimento de onda, né? Vamos lá. Mas aqui não tem comprimento de onda, aqui tem K, né? Mas elas estão relacionadas por essa relação. K é igual a 2π sobre lambda. 2π é constante. Se eles possuem o mesmo comprimento de onda, obrigatoriamente eles possuem o mesmo K. Então, ó, mesmo número de onda, consequentemente, mesmo comprimento de onda, e a mesma frequência. De novo, não tem frequência, a gente tem frequência angular, mas que também está relacionada por essa equação. 2π
vezes f. Novamente, 2π é constante. Se f é igual, então a frequência angular também vai ser igual. Então, a gente aqui vai considerar frequências iguais. Ou seja, são ondas realmente, cara, extremamente parecidas. A única diferença delas é que possui esse ângulo φ aqui de diferente. Então, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Se eu estou pegando y e estou fazendo y mais y2, o que é que a gente vai ter? Eu vou pegar e vou somar essas duas equações. Então, eu vou ter a seno de ômega t. Eita, desculpa. Não, não tem problema não. Menos ômega t, tá? Só estou invertendo aqui a mesma coisa, né? É porque eu confundi, mas é a mesma coisa. Menos ômega t mais kx, mais a vezes o seno. Aqui eu vou botar de jeito normal, porque é desatenção minha, mas é a mesma coisa, tá? É propriedade associativa aqui. É associativa ou é comutativa? Acho que é comutativa, que é quando você troca a ordem, né? Kx menos ômega t mais φ. Pronto. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso colocar esse A, que é a amplitude, né, das ondas, em evidência. Então, nada muito diferente. Agora vamos arrumar isso aqui, tá? Deixar mais organizado. Kx menos ômega t mais seno de Kx menos ômega t mais φ. Então, fecha colchetes aqui, né? Então veja, por que eu fiz isso? Porque aqui, cara, aparece uma identidade trigonométrica muito interessante pra gente, tá? Essa é uma identidade trigonométrica bem conhecida, né? A demonstração está lá em matemática, né? Dessa identidade trigonométrica, a demonstração dela aqui não é relevante pra gente, né? O que interessa é saber o resultado já dela. Então, ó, eu vou botar ela aqui do lado. O que acontece? Quando você tem a soma de senos de ângulos diferentes. Então, ó, quando você tem, por exemplo, seno de A mais o seno de um ângulo A mais o seno de um ângulo B, você pode escrever isso aqui como sendo duas vezes o cosseno da semidiferença, né? Então, a metade da diferença dos ângulos, A menos B sobre 2, vezes o seno da semissoma, A mais B sobre 2. Eu posso estar enganado, tá? Mas isso aqui acho que é chamado de fórmulas de Prostaphérese. Eu não tenho mais essa lembrança, tá? Faz tempo que eu vi isso. Mas pra mim é Prostaphérese isso daqui, tá? O nome do cara que desenvolveu isso. Então, veja. Eu tenho a soma de senos de ângulos diferentes, né? O seno de A com o seno de B. Nesse caso, que é meu A? É o argumento desse seno aqui, né? E o meu B é o argumento desse outro seno aqui. Então, ó, é só jogar, aplicar direto, né? Na fórmulazinha ali da transformação. Então, o que é que a gente vai ter? Duas vezes o cosseno de A menos B. Ou seja, se eu fizer A, que é esse ângulo, menos esse outro ângulo aqui, o que é que vai ter? Veja, eu estou fazendo esse ângulo menos esse outro ângulo. Então, eu vou ter Kx menos Kx, que vai dar zero, menos ômega t menos ômega t. Menos com menos vai dar mais. Menos ômega t com mais ômega t dá zero. E aqui só sobrou, né, o φ, né? Nesse caso sobraria o menos φ, né? Ficaria aqui, como é, eu estou fazendo esse menos esse, né? Então, menos φ. Mas, pela propriedade da função cosseno, né? Como a cosseno é uma função par, o argumento negativo ele é igual, né? Acaba sendo igual ao seu argumento positivo. Então, a gente pode omitir o sinal negativo por conta disso, né? Porque a função cosseno é uma função par. Então, a gente vai ter φ sobre 2, certo? Vezes agora o seno, aí vamos ver aqui, o seno de A mais B, né? Então, ó, a gente vai ter o seno de A mais B. Então, eu vou ter Kx com Kx, 2Kx, né? Menos ômega t com menos ômega t, menos 2 ômega t, e
0 mais φ vai dar simplesmente mais φ. Todo mundo dividido por 2. Certo? Então, ó, o que é que a gente pode fazer agora? Para organizar, deixar isso aqui mais bonitinho. Veja só. Eu vou, primeira coisa, eu vou tirar os cochetes aqui, certo? E ó, esse A que está multiplicando aqui é tudo produto, né? Então eu já posso, ó, jogar esse 2 aqui para frente, tá? Vou apagar tudo aqui logo. Eu posso pegar o 2, né? Joga ele aqui para frente. Então eu vou ter 2A vezes o cosseno de φ sobre 2, certo? Vezes essa função seno. Que observe que eu posso fazer o seguinte com ela, ó. Né? Tá todo mundo dividido por 2, né? Então eu posso pegar esse aqui por 2, esse aqui por 2 e esse aqui por 2. Propriedade das frações. De tal maneira, ó, que esse 2 simplifica esse 2 e esse 2 simplifica esse 2. Só sobra esse φ sobre 2. Então, ó, eu vou jogar esse seno pra cá. Só para ficar mais organizado aqui pra gente. Então eu vou ter vezes o seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. Então, ó, olha que interessante. Esse aqui é o resultado, né? É a soma algébrica, cara. É o que a gente faz quando nós temos duas ondas progressivas que vão sofrer interferência, ou seja, vão se combinar. A onda resultante gerada por elas é a soma algébrica dessas ondas, né? Então, ó, eu tenho uma onda y1 e uma onda y2 que vão sofrer interferência, vão se combinar. E o resultado dessa combinação, né, dessa onda resultante, é dado pela soma algébrica das suas expressões. Que nesse caso aqui, por elas possuírem a mesma amplitude, o mesmo comprimento de onda, o mesmo número de onda, e a mesma frequência angular, acaba simplificando muito nossa situação. A gente chega nesse resultado bem bonitinho aqui. E nesse caso, cara, quem é a amplitude da onda resultante? Aqui seria interessante eu ter um lápis azul para destacar, né? Mas, enfim. Nesse caso, a onda resultante, né, como a gente sabe, ó, ou melhor, a amplitude, né? A amplitude é sempre um número, né, ou a letra, né, que multiplica a função seno. Mas, David, aqui eu tenho 2A que tem um cosseno aqui, né? Mas veja, a amplitude vai ser isso aqui tudo. A amplitude vai ser esse cara todo. Porque, embora você realmente tenha uma função cosseno aqui, mas, cara, φ é uma constante de fase, então é uma constante. Então, isso aqui é um número, tá? Tecnicamente, isso aqui é um número. Isso aqui, né, vai virar um número que multiplicado por 2 vai dar outro número, que multiplicado por A vai dar um outro número. Que está multiplicando quem? A função seno, que essa sim está dependendo de duas variáveis, do x e do t. Então, nesse caso, né, por esse motivo, essa aqui é o valor da amplitude resultante das ondas, tá certo? Então aí é um resultado bem interessante para a gente trabalhar, cara. Então, umas últimas observações que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Cara, e se a gente tivesse um φ, né, uma constante de fase, igual a zero? O que é que ia acontecer? Só substituir, né? 0 sobre 2 vai dar 0. Cosseno de 0 vale quanto? 1. Então, a amplitude resultante, né? Vou botar aqui, destacar aqui pra gente, né? Vou botar assim, A e um subscrito R aqui, para dizer que é a amplitude resultante. Quando a constante de fase é igual a zero, é igual ao dobro da amplitude. O que isso significa, cara? Que quando, veja, é só fazer a constante de fase ser igual a zero aqui, né? Então, se é igual a zero, ó, você tem exatamente duas ondas iguais que vão se combinar. Quando elas sofrerem interferência, quando elas se combinarem, a amplitude resultante da onda gerada por elas, né, vai ter o dobro da amplitude das ondas individuais, cara. Olha que resultado interessante. Agora, suponha, né, ou melhor, vamos continuar aqui olhando. Além de zero, imagine que a gente tivesse também 2π, que a constante de fase fosse igual a 2π. Se a constante de fase fosse igual a 2π, você substitui, né? 2π sobre 2 simplifica, dá cosseno de π. Nesse caso, não, acho que não é isso não. Acho que é quando o argumento é 2π, né? Se o argumento for 2π, aí funciona mesmo. Não, funciona de todo jeito, na verdade, né? Sempre que for um múltiplo par, né, desse cara aqui,
sempre vai resultar nisso daqui, ó, no dobro da amplitude. Se aqui for 2π, simplifica, né? Vai dar cosseno de π. Cosseno de π é igual a cosseno de zero, né? Mas ele é negativo. Então é menos 1. Né? Então vai dar aqui uma amplitude negativa, né? Mas, enfim, continua sendo o dobro da amplitude resultante de ambos. Certo? Se aqui for 4π, se aqui for 6π, e assim por diante, isso significa que sempre que você tem que o teu ângulo, né, que a tua constante de fase for um múltiplo par de π radianos, você sempre vai obter que, que essas ondas, né, elas estão em fase. Então, a onda, ou melhor, que essas duas ondas estão em fase. E a amplitude resultante das duas ondas vai ser o dobro da amplitude individual dessas ondas. Agora, e se φ fosse igual a π, por exemplo? π sobre 2. Se aqui for π sobre 2, cosseno de π sobre 2 dá zero. Ou seja, eu não tenho onda. Né? Ou melhor, eu tenho onda, mas ela é igual a zero. Ela não tem um deslocamento transversal, né? Vai dar zero, cara. Se aqui zerou, não me importa qual resultado que aqui vai dar, zerou tudo. Então, se aqui vai dar zero, elas estão completamente, elas estão simetricamente defasadas. Elas possuem amplitudes simétricas, de tal forma que quando você somar elas duas, você não vai ter onda resultante, né? Você vai ter uma interferência, nesse caso, né, destrutiva. A anterior, que a gente considerou aqui, né, que dava o dobro da amplitude, isso quer dizer que elas eram construtivas. Aí agora que elas são múltiplos ímpares, né, que eu vou mostrar aqui, quando são múltiplos ímpares, isso significa que elas vão sofrer uma interferência destrutiva, elas vão se anular por um momento, né? Então você meio que não vai ter onda, né? Se aqui tivesse a corda, né, você não teria onda. A corda estaria completamente esticada. Mas depois, né, de um tempo, as ondas voltariam a ter o comportamento anterior delas por conta do princípio da superposição. Então veja, mesmo que você tenha π, mesmo que você tenha 3π, 5π, enfim, como eu acabei de falar, múltiplos ímpares, você sempre vai ter que as ondas vão ser completamente defasadas, de tal maneira que a amplitude resultante delas, nessa situação aqui, seria igual a zero. Amplitude igual a zero, então não tem deslocamento transversal. A onda, né, na corda ficaria completamente esticada. Não iria, nesse caso, ocorrer, né, um movimento ondulatório na corda. Beleza? Então, cara, essa aqui é a explicação bem básica do assunto. Vamos partir para um exemplo bem rapidinho para a gente aplicar os conhecimentos que a gente aprendeu aqui nesse momento. Então eu vou apagar aqui o quadro bem rapidinho e vou pegar um exemplo também, tá, no mesmo livro, que é o livro do John Dewey, que eu utilizei na aula anterior, tá? Um exemplo bem prático. Então, vou pegar aqui rapidinho o enunciado dele, que eu deixei anotado. Deixa eu ver como é que tá a gravação aqui. Certo, tem que correr um pouco. Duas ondas se propagam na mesma direção ao longo de uma corda esticada. As ondas estão 90 graus defasadas. Cada onda tem amplitude de 4 centímetros. Encontre a amplitude da onda resultante. Como eu tinha falado, né, a amplitude resultante era dada por aquele termo inteiro que eu tinha calculado, que seria 2 vezes a amplitude vezes o cosseno de φ sobre 2, certo? É isso aqui que é dado direto pela equação das ondas. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Veja só, como o enunciado disse aqui pra gente, que elas estão 90 graus defasadas, isso significa que o nosso π, ou melhor, que o nosso φ, né, que a gente já sabe que dá um meio, ou melhor, não é nem um φ, esse aqui é o argumento do cosseno, tá? Que eu vou chamar de... o argumento do cosseno aqui, tá, galera? Eu vou chamar o argumento do cosseno de alfa, por exemplo, tá? Esse alfa, ele é φ sobre 2, mas φ, ele não está 90 graus defasado, em radianos está π sobre 2. Ou seja, o 1 meio, que já está na equação, vezes o φ, que é π sobre 2. Isso significa que o argumento do cosseno vale φ sobre 4 radianos. Jogando isso aqui na expressão, a gente vai ter 2 vezes o valor da amplitude, que ele deu que é de 4 centímetros,
certo? Vezes o cosseno de π sobre 2, de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é cosseno de 45 graus, que vale raiz de 2 sobre 2. Simplificando, isso aqui dá 4 raiz de 2 centímetros, cara. Então, tá aí, um exemplo bem prático, né? Trabalhando aí com a amplitude resultante da interferência de duas ondas, cara. Então é isso. Dado esse exemplo, essa explicação bem básica, introdutória do assunto, eu fico por aqui. Muito obrigado se você me acompanhou, se você teve paciência aqui de acompanhar a minha explicação com esse assunto, o básico do básico, a introdução da introdução, tá? Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!